Capítulo 3. Espelho. Vamos imaginar o seguinte. Pense que você é um espelho. O que Jesus veria se chegasse diante de você e tentasse reconhecer? A função do espelho é refletir a imagem que lhe é apresentada, certo? Um espelho não deixa ninguém mais ou menos bonito. O que lhe for apresentado será refletido e nos utilizarmos dele para encontrarmos nossa melhor versão. Olhando para ele, vemos o que está fora do lugar, desalinhado, e então ajustamos o que for necessário. Como cristão, somos considerados espelhos que refletem a glória de Deus. Nesse caso, a nossa melhor versão é ser o mais parecido possível com Deus. Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Mas o pecado quer nos fazer acreditar que não somos dignos de nos parecer com Deus, de representarmos sua imagem aqui na terra. De certo modo, isso é verdade, pois Deus é perfeito e aqui na terra nunca seremos perfeitos. Mas no amor e plano divino, Deus não desistiu de nós e por meio da morte de Jesus na cruz, nos deu um banho de graça. E por meio dela, apesar de nossas falhas, nos tornamos parecidos com Ele. Isso é mais que perdão, é justificação. Ouvi o pastor e escritor Hernandes G. Lopes esmiuçar o significado de justificação com um exemplo prático. Todos devemos diante de Deus por conta dos nossos pecados. E a cada erro é como se a dívida aumentasse. Falhamos, entristecemos o Espírito Santo por palavras, pensamentos e obras todos os dias. E teoricamente, nossa dívida não teria fim. Mas quando entendemos que Jesus nos ama e o aceitamos, nossa dívida é automaticamente paga. E isso é perdão. Mas o nosso Jesus é tão misericordioso que, além de nos perdoar, deposita na nossa conta um saldo positivo de amor, graça e misericórdia. Isso é mais que perdão, é justificação. Deus sabia que nossa natureza foi corrompida e que mesmo o amando, falharíamos. Já pensou se quando falhássemos de imediato, fôssemos acusados pelo nosso inimigo dizendo: o antigo já foi pago, o de agora você está devendo. Esta acusação pode até passar na nossa mente, mas de imediato nos lembramos do que o nosso saldo positivo. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e temos garantia disso, pois o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. A afirmação não está no passado, purificou, e sim no presente, nos purifica. O inimigo não tem poder para nos acusar. Quando falo isso, não estou dando legalidade para pecar e dizer que o amor e o perdão de Jesus por você é infinito. Pode ficar tranquilo e fazer o que quiser. As pessoas precisam entender que obedecer a Jesus não é uma obrigação ou algo que se faz por medo. Nós obedecemos a Ele porque o amamos, e o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando falo sobre perdão e justificação, é para lembrar que você tem motivos para viver uma vida de quem não representa Jesus. Quando falo sobre perdão e justificação, é para lembrar que você não tem motivos para viver uma vida de quem não representa Jesus. Quem sabe você cometeu um deslize, algo que você sabe que entristeceu o Espírito Santo e desde então não se sente digno de tê-lo. A partir de hoje, todas as vezes que você olhar no espelho, e agora falo do espelho que tem aí na sua casa, quero que lembre que o Pai te ama tanto que Ele te fez parecido com Ele. Você é a imagem e semelhança de Deus não à toa,
mas para que se lembre o quanto é importante e que nada que tenha feito anula você como filho, desde que reconheça e decida retribuir o amor que ele sempre, definitivamente sempre, tem e terá disponível para você. Agora me deixe concluir o raciocínio. Se Deus viu que era bom e deu a honra a você de ser a sua imagem e semelhança, por que não se esforçar para cada dia mais, de fato e de verdade, ser parecido com Ele? Que tal ser seu reflexo de modo que, quando Ele se aproximar de você, se reconheça na maneira de viver, nas atitudes, no seu falar, no seu andar, nas suas companhias, nas suas escolhas? Quando andamos alinhados com a palavra e temos um relacionamento diário, constante e apaixonado por Ele, é impossível olhar para nós e não vermos Deus. Na tentativa de levar você à reflexão, farei algumas perguntas. Mas antes, deixe-me resumir algumas histórias bíblicas. Alguns mensageiros foram enviados pelo rei Acasias, que estava enfermo, e o mandou consultar um determinado Deus. No caminho, encontraram um profeta que lhe entregou a mensagem do Deus vivo sem titubear. Retornaram ao rei e falaram o que ouviram, que era a sentença de morte devido à desobediência. Então, para identificar quem seria tal profeta que enviou o decreto, o rei Acasias perguntou: como era o homem que lhe disse isso? E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais, amarrada com um cinto de couro. E o rei respondeu: é Elias, o profeta de Tibes. 2 Reis 1, 7-8. Ao acompanhar sua sogra de volta à sua terra natal, Ruth decide ir ao campo apanhar espigas após os segadores. Seu comportamento, zelo e dedicação chamaram a atenção do dono do campo da primeira vez que ele a viu e perguntou aos seus empregados: quem é essa moça? Ruth 2:5. Os inimigos de Daniel queriam achar algo para incriminá-lo e fazer com que não fosse mais visto com bons olhos pelo rei, que simpatizava com ele e o queria colocar como mais alta autoridade do reino. Não encontraram nada para acusá-lo, mas sabia que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia e em seu quarto com as janelas abertas. Planejaram contra ele e Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Mas Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e livrar Daniel de qualquer mal daquele dia. Daniel 6, 1-28. Diante de tais histórias, reflita: o que você tem dito sem abrir a boca? O que as pessoas têm dito sobre você? O que você tem refletido ao mundo, ao ponto disso se tornar uma característica sua? Há um ditado muito conhecido que diz que o que você faz fala tão alto que não é possível ouvir o que você diz. Elias foi identificado pelo seu jeito de vestir. Havia outros profetas na época, mas Elias se vestia de modo peculiar, único, de acordo com a sua identidade que Deus lhe deu. Ruth foi notada pela maneira que trabalhava, pois havia zelo e dedicação que fazia. Daniel era conhecido por sua sabedoria e pelo dom de interpretar sonhos e enigmas. E mais do que isso, sua conduta de comunhão com Deus era diária, constante e aberta, por isso todos sabiam. Nessas 3 situações, vemos que as atitudes falam por seus autores. O modo como eles se comportaram denunciam o que eles eram. Isto é, sobre ser espelho da glória de Deus em si mesmo, a ponto de honrá-lo
e refleti-los sem precisar de palavras. Eu não estou falando sobre seus usos e costumes, nem dizendo para você forçar a barra em seu ambiente de trabalho, muito menos falando para orar de maneira que todos vejam e atestam que você é uma pessoa de Deus. Estou falando o mesmo que Agostinho de Hipona disse em uma pequena frase: pregue. Se preciso, use palavras. Ser espelho é agir como Deus agiria, fazer o que ele faria, honrá-lo diariamente como se ele estivesse diante dele em carne e osso. Deixe suas atitudes corroborem com o que você diz sobre o que Deus quer que você seja. Permita que sua pregação no domingo sobre mansidão combine com a sua paciência na segunda-feira no trabalho. Talvez você ache que suas roupas não revelem quem você é por dentro, mas deveriam ser justamente isso. O que você é por dentro deveria definir quem você é por fora. E não falo de fanatismo, mas de equilíbrio e discernimento. Um simples vou orar por você ou ouvir sobre o problema de alguém que lhe confiou, ao invés de espalhar o fato ou julgar, pode não só dizer essa pessoa entenda que você vive uma vida de comunhão com Deus, como também pode atraí-la para Jesus, de modo que ela queira ser como você. Você não vai acertar sempre, mas quando necessário, recomece. Outro dia ouvi uma mãe não cristã falando sobre sua filha recém-convertida. E ao perguntarem o que mudou na filha dela depois que aceitou Jesus, disse: as atitudes dela mudaram. Agora ela é mais amorosa, paciente, cuidadosa e calma. A maneira de se vestir mudou, ainda tem sua personalidade, mas é mais prudente. E encerrou dizendo: tem seus defeitos, mas parece ser outra pessoa depois que aceitou Jesus. Essa é uma das maneiras de viver o Evangelho na prática. Permitir ser transformada pela renovação, mente, atitude nova. Faça uma análise sobre si mesmo. Reconheça o que precisa ser mudado e então comece. São tantas pequenas coisas que, quando ajustamos, pode ser como um raio de sol que brilha de modo que não pode ser apagado. O mundo o convida a ser diferente do que Deus pensou para você. E a imagem que quer vender é que bacana é ser diferente, viver em constante metamorfose, permitisse. Mas olhe bem e analise friamente. O mundo é bom e o pecado traz sim um prazer, mas são momentâneos, e o final é a morte, pois esse é o salário do pecado. Concordam comigo que muitas das coisas do mundo que as pessoas chamam de liberdade, na maioria das vezes só causa tristeza. Fazem adoecer, afastam famílias, alimentam ódios e geram diversos outros sentimentos e situações ruins. Isto é que você quer refletir quando olharem para você? Pequenas atitudes como um pouco mais de paciência com o próximo, seja com amigos, famílias ou colegas. Eliminar mentiras, aquelas que parecem não fazer mal a ninguém e às vezes são tão constantes que já nem parecem que mentimos quando percebemos. Quando perceber, volte atrás, se policie e conte a verdade. Praticar perdão, atitude que talvez seja mais difícil. Libere perdão e seja livre. Peça a ajuda do Espírito Santo para que lhe mostre o que precisa ser corrigido. A sua vida, gerada em Deus, nos faz ser como espelhos que refletem a sua glória. E isso será demonstrado em suas atitudes diárias. Quando você começar a colocar em prática, isso se tornará parte de você. E sem nem perceber, estará transbordando tanto de Jesus ao ponto de ser mais do que alguém que tem algo a dizer. E ser alguém
sem dizer nada. É a própria mensagem da vida, amor e verdade. Aproxime-se, conviva, converse com Deus e o obedeça. Você não precisa olhar no espelho para pensar que nunca poderá ser um representante dele aqui na terra devido às suas falhas. Fomos feitos à imagem de Deus e quando Adão pecou, perdeu o direito de ter acesso a ele, de se comunicar com ele e de ter cada vez mais do Criador perto dentro de si. Mas Jesus nos amou tanto que morreu por nós para conseguirmos, sem merecer, todo esse acesso ao Pai novamente. Use esse direito. Viver sem Deus é como arrancar uma raiz da terra e querer que a planta sobreviva. É impossível, pois viemos dele. Foi o sopro de sua boca que gerou vida em nós. E sem a fonte, que é o próprio Deus, ficamos fracos e fadados a sobreviver como quem está ligado a uma máquina que apenas ajuda a respirar. E como uma máquina chamada mundo é falha. Com Cristo, independente das circunstâncias, mais que sobrevivemos, de fato, vivemos. Ele veio para que tivéssemos vidas e vida completa. Você é digno de refletir Deus, sim, e não deixe que ninguém diga ao contrário. As arestas, o que precisa ser mudado e melhorado, o Espírito Santo vai ajustando dia após dia. O segredo é continuar perto do Pai. E já ouviu dizer que a convivência torna as pessoas parecidas? Lembre-se de que este é o grande segredo. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais parecido com Ele você ficará.